Iniciando. Bom, boa noite, meus amigos. Disciplina de Operações Unitárias. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje é nosso quinto encontro da nossa disciplina, categoria 17. Então, tem um pessoal daqui do campus do Rio Grande do Sul, tem um pessoal do campus lá do Norte. Então, sejam todos bem-vindos. Aqui nós, no Rio Grande do Sul, no horário de Brasília, 17h46. O pessoal lá do Norte lá é um pouquinho, do Amazonas é um pouquinho mais cedo, uma hora antes aí. Tá? Então, agradeço àqueles que puderam estar de forma síncrona conosco aqui, e aqueles que não puderam, não podem estar de forma síncrona, as aulas elas ficam gravadas, disponíveis aí na plataforma para vocês. Bom, então, nossa aula hoje, Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma recapitulada aí nas aulas anteriores, o feedback das atividades da aula anterior, e hoje a gente já inicia o capítulo 5, tá? Falando aí sobre mecânica dos fluidos aplicada em tubulações industriais, válvulas e acessórios. Então, iniciamos no nosso capítulo 3 do nosso livro. Tá? Então, ficou como uma atividade aí na aula passada, que era a lista de exercícios. Tá? Então, deixa eu dar um feedback aí. O professor já postou aqui, eu coloquei que eu ia postar só amanhã, mas eu achei melhor já postar hoje, tá? Para que vocês já pudessem ter acesso aí ao gabarito. E eu vou, junto com vocês, resolver aqui um exercício para vocês verem que não é nada difícil. Sim, é um pouquinho trabalhoso, tá? Mas se vocês se dedicarem um pouquinho, vocês vão ver que tranquilamente vocês conseguem, estar executando aí o exercício, tá? Então, deixa eu só fechar aqui. Aqui, nossa lista de exercícios. Então, essa atividade aqui, vocês conseguem enxergar bem aí? Sim ou não, pessoal? Sim, professor. Isso, desculpa, tá, pessoal? Eu peço para que vocês respondam, porque quando eu estou enxergando a tela assim do computador, eu não consigo ver mais vocês, tá? Bom, então, na aula passada, a gente falou sobre velocidade terminal, e eu falei para vocês sobre a importância de vocês saberem calcular a velocidade terminal. Por quê? Porque a velocidade terminal vai ser uma informação para que nós possamos, aplicar operações unitárias para separação de partículas, seja de fluido gasoso, seja de fluido líquido, a própria remoção também de material na forma líquida, na forma de gotas. Então, todo o processo que envolve a separação, por exemplo, uma névoa líquida que a gente queira separar de uma outra substância no estado gasoso, também possamos fazer o uso da necessidade, do entendimento, da importância do cálculo da velocidade terminal nessa determinação. Então, objetivando incentivá-los a fazer o exercício, o professor deu aí 0,1 pontinhos para aqueles que fizeram o exercício. Então, não vou estar avaliando se está certo ou se está errado. O importante foi o empenho da pessoa em buscar realizar a atividade. Então, foi um total, se eu não me engano, de 2, 3, foi um total de 6 exercícios, 7. Então, a gente tinha que calcular a velocidade terminal.
Bom, qual é o passo a passo para o cálculo da velocidade terminal? Vamos lá, pessoal. Eu poderia botar isso no quadro, mas, pessoal, a gente, quando trabalha nesse formato, categoria 17, a gente tem que otimizar o tempo de vocês. Depois vocês vão ficar com isso aqui gravado, e daí isso vai facilitar, né, para que vocês possam entender, né? Outra facilidade que eu dou é as planilhas de Excel, mas volto de novo a dizer, aquilo lá não é para vocês usarem a planilha para fazer os cálculos. Vocês têm que usar a planilha só como uma referência para vocês, né, obviamente, buscarem, né, na forma de um gabarito, né, e correção, obviamente, do que vocês fizeram. Então, primeiro exercício, que é uma sequência, todos eles são muito parecidos. A única coisa que você tem que interpretar é compreender. Quem é que é a partícula? Né? Então, primeiro dizer o seguinte: obtenha o valor da velocidade de uma partícula esférica de água que apresenta massa específica de 1 grama por centímetro cúbico e diâmetro igual a 1 milímetro, que cai do céu a 20 graus centígrados. Né? Então, o ρ do ar é 1,206 metro cúbico, e a viscosidade dinâmica é 2 vezes 10 na menos 1, 2, 3, 4, dá menos 5, né? Newton segundo metro quadrado. Bom, pessoal, primeira coisa, isso é um exercício. O que nós precisamos? Qual é o passo a passo para nós realizarmos o cálculo? Primeira coisa que nós temos que fazer, né? A gente precisa saber, né, o quanto de arraste o ar vai, digamos assim, proporcionar ou, né, promover sobre a partícula. Ou seja, o quanto que o ar promove a frenagem dessa gota de ar. Ou seja, de que maneira nós vamos calcular isso? Através do CD RE ao quadrado. Tá? Então, por meio desse cálculo, né, nós vamos aplicar essa fórmula. Então, veja, 4/3 vezes, né, a massa específica da partícula, o ρ, né, é a massa específica da partícula, a massa específica do ar, menos 1, vezes G. Quem é G? A gravidade, vezes o diâmetro da partícula elevado ao cubo, tudo isso aqui dividido por viscosidade dinâmica ao quadrado, tá? Então, aqui não, desculpa, não é dinâmica, é viscosidade cinemática aqui, tá? Não é dinâmica, viscosidade cinemática. Então, para nós aplicarmos essa equação, né, vamos procurar as informações que nós temos aqui. Então, vamos lá. O ρ da partícula, quem é a partícula nesse caso? É a água. Então, está aqui, ó. Massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, é uma questão de unidades, que nem aqui, ó, o professor optou por trabalhar com grama centímetro cúbico. Então, muitas vezes, para facilitar, o professor, quando coloca um chapéuzinho aqui, ó, quer dizer que é elevado, né, é uma potência. Né? Então, 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa, né? Esse chapeuzinho é a mesma coisa que isso aqui, ó, que eu estou demonstrando para vocês. Depois, o ρ do ar, né? Está em quilômetro cúbico. Então, primeira coisa, eu transformo o quilo em gramas, ou seja, multiplicando por 1000, eu cortei quilo com quilo, né? E eu retiro o metro cúbico, né? Obtenho litro, e depois eu converto de litro para centímetro cúbico. Tá? Então, como é que eu faço esse cálculo aí? A gente vai eliminando. Então, eu faço 1,206 vezes 1000. Aqui eu elimino o quilo, deixo em gramas. Depois, ó, eu divido por 1000, eu transformo metros cúbicos por litro, e depois eu divido por 1000, eu transformo litro em centímetro cúbico.
Então, eu chego à massa específica do ar em grama por centímetro cúbico, que vai ser 1,2 vezes 10 na menos 3, tá? A mesma coisa a gravidade, né? No caso, a gravidade aqui está em grama, está em metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou ter que transformar para centímetros, porque eu estou usando tudo em centímetros, né? E aí que a galera se perde, entendeu? Porque, professor, que tanta transformação. Cara, não tem fuga. Ser engenheiro é trabalhar com unidades, né? E saber fazer essas conversões, né? Então, sim, tivemos que passar para centímetros por segundo ao quadrado. Então, para passar de metros para centímetros, tem que multiplicar por 100, tá? Então, fiz todas as transformações aqui para que a gente pudesse, então, chegar na gravidade em centímetros por segundo ao quadrado. O diâmetro da partícula está aqui em 1 milímetro. Mesma coisa, vou ter que transformar para centímetro. Então, 1 milímetro é igual, né, a quantos centímetros? 0,1 centímetros. Por quê? Porque 10 milímetros é 1 centímetro. Então, aqui, no caso, 1 dividido por 10 vai me dar o diâmetro da partícula em centímetros. Eu tenho a viscosidade dinâmica, mas eu preciso transformar na viscosidade cinemática. E como é que eu faço para transformar, né, a viscosidade cinemática? Eu pego a viscosidade dinâmica e divido pela massa específica do ar. Essa é a transformação de viscosidade cinemática para viscosidade dinâmica. Então, eu divido a viscosidade cinemática, só que uma coisa a gente tem que cuidar as unidades, né? A viscosidade dinâmica, ela está em Newton segundo metro quadrado. Então, vamos lá. Eu estou trabalhando com centímetros e estou trabalhando com gramas, tá? Os segundos está ok, porque aqui, ó, a nossa gravidade já está em segundos, certinho. Então, o que eu vou ter que fazer? Ó? Lembrando, o que é Newton? Newton é quilo metro por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu fiz aqui, ó, eu transformei, como eu já tinha a massa específica em quilo metro cúbico, ó, eu não precisei. Então, primeiro eu calculo a viscosidade cinemática, ó, faço esse 2 vezes 10 a menos 5. Onde é que está esse valor aqui, pessoal? Esse valor aqui é esse aqui, ó. Esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, ó. Tá? Pego aquele valor ali e divido por 1,206 kg metro cúbico, que nada mais é do que aqui, ó, a massa específica do ar. Certo? Quando eu faço isso, eu obtenho a viscosidade cinemática, que é 1,66 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Então, é aquilo que eu falei para vocês, eu vou ter que transformar de metro quadrado para centímetro quadrado. Então, assim, ó, o que é 1 metro quadrado? 1 metro quadrado é 100 centímetros por 100 centímetros. Por quê? Porque 1 metro são 100 centímetros. Então, se eu tenho 1 metro quadrado, então é 1 por 1. Então, quando eu faço 1 por 1, 1 metro, nada mais é do que 100 vezes 100. Então, eu vou ter essa área equivalente a centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado vai ser 100 vezes 100, que vai dar 10 mil centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado são 10 mil centímetros quadrados. Então, eu pego esse valor e multiplico por 10 mil centímetros quadrados, eu converto, então, para centímetro quadrado por segundo. Então, a viscosidade cinemática vai ser 0,16 centímetros quadrados por segundo. Queridos, para que eu fiz tudo isso? Para mim calcular o CDRE. Ou seja, né,
Para que eu preciso disso? Para me entender o quanto que, né, o ar exerce, né, entre aspas, um travamento sobre a partícula. Então, eu aplico na fórmula aqui, ó, que é a massa específica da água dividido pela massa específica do ar, menos 1 vezes a gravidade, vezes o diâmetro da partícula ao cubo, dividido pela viscosidade cinemática. Eu vou encontrar um valor CDRE ao quadrado de 39.388,64. Com este número, eu vou, então, determinar o número de Reynolds. Como é que eu determino o número de Reynolds? Eu substituo, né? Essa é a fórmula. Ah, professor, quais são as fórmulas? As fórmulas são essas aqui, ó. É essa fórmula aqui e essa fórmula aqui, ó. Quando nós trabalharmos com partículas esféricas. Eu não vou pedir outro tipo de partícula não ser esférica, tá? Para facilitar a vida de vocês, tá? Então, vamos lá. Então, tu substitui no lugar do CDRE o número aqui, divide por 24, que é da fórmula, elevado a menos 0,95. Então, isso aqui é uma potência, tá, pessoal? Menos 0,95. Sim, você vai ter que usar a calculadora, simplificar, tá, pessoal? Então, tu vai fazer 39.388,64 dividido por 24, e o resultado desse quociente tu vai elevar na menos 0,95. Mais, mesma coisa, ó, tu vai o mesmo valor dividido agora por 0,43, elevado na menos 0,95 dividido por 2, ou seja, aqui vai dar 0,425, menos 0,495, né? Tudo isso aqui elevado, né? E o resultado disso aqui tu eleva na menos 1 sobre 0,95. Pessoal, isso é matemática. Isso não é engenharia, isso não é química, isso é matemática. É por isso que vocês têm que fazer aquelas disciplinas lá de matemática, de cálculo, para vocês lembrarem como é que se aplica essas fórmulas. Lembra? Primeiro resolve o que está dentro dos parênteses, eleva ao quadrado, né? Primeiro resolve o que está dentro dos parênteses, eleva ao quadrado, eleva, né, na potência, depois eleva na potência e depois soma esse com esse. Daí tu vai achar o número de Reynolds, que vai ser 249,65, arredondando, 66. Com esse número de Reynolds, a gente vai para outra fórmula, que é a fórmula da velocidade terminal. Como é que é a fórmula da velocidade terminal? A velocidade terminal vai ser Reynolds vezes a viscosidade cinemática dividido pelo diâmetro da partícula. Certo? Então, com base nisso, tu tem o número de Reynolds. Tu tem a viscosidade cinemática. Tu tem o diâmetro da partícula? Tem. Aqui é importante vocês entenderem. Reynolds é adimensional, assim como o CDR também é adimensional. Tá? O número de correlação aqui também é adimensional. Então, a viscosidade cinemática tem que estar na mesma unidade do diâmetro da partícula. Tá? Então, se trabalhou em metro quadrado por segundo, o diâmetro da partícula tem que estar em metros. Tá? Aqui trabalhamos com centímetros, aqui está em centímetros. Tá? E daí a gente, então, encontra a velocidade terminal da gota. Então, isso quer dizer o quê? Que uma gota de chuva, tá? Nessas condições, com um milímetro de diâmetro, uma gotinha bem pequenininha, está enxergando minha mão aí, ó, desse tamanho, 1 milímetro, né?
Agora, tu imagina, se a gota aumenta de tamanho, o que vai acontecer com a velocidade, pessoal? Hã? Vai diminuir. Diminui? Vamos ver. Sim. É isso que por isso que o professor coloca para você sempre, né, o gabarito, né? O gabarito para que vocês possam, então, estar fazendo a base de cálculo. Deixa eu ver o exercício aqui, ó. Lista de exercício. Ó, um exemplo, tá? A gente está bem aqui em cima do... Deixa eu ver esse aqui, qual é que é esse exercício, ó. O rodoar, viscosidade cinemática do ar, gravidade, diâmetro a massa específica da partícula, a viscosidade dinâmica do ar, beleza? Tá, ó. Então, nesse caso, ó, a gente está com uma partícula de, olha só, 5 milímetros. É maior ou é menor que 1 milímetro, pessoal? Maior. O que aconteceu com a velocidade terminal? Ela aumentou. Tá, pessoal? Então, é importante que você, obviamente, se, ó, quer ver, ó, eu vou aumentar a massa específica da partícula. Vamos supor que do céu caiu chumbo. Vou botar 13 de massa específica do chumbo. O que vai acontecer com a velocidade terminal? Aumentou absurdamente. Foi para 4.023 centímetros por segundo. Ó, volto de novo para que essa partícula não seja chumbo, mas seja água. A velocidade volta a ser 1.098. Agora, eu diminuo o tamanho da partícula para 1 milímetro. Ó, o que acontece com a velocidade terminal? 414. Né? Agora eu aumento para 5 milímetros. Aumentou para 1.098. Aumento para 10 milímetros. 1 centímetro de gota. Nossa, é um gotão. Passou para 1.574. Então, pessoal, para que serve o Excel? Para que vocês possam fazer esse cálculo de forma dinâmica, que nem o professor fez aqui. Vou conferir para ver se está certo. Mas vocês entenderam que aqui eu tenho a transformação de ρ do ar, viscosidade cinemática do ar, os dados de gravidade, a massa específica da partícula, né? As fórmulas, para mim chegar na viscosidade cinemática, eu divido dinâmica por ρ, para mim calcular a Reynolds, eu preciso do diâmetro da partícula, da viscosidade terminal, da velocidade terminal e da viscosidade cinemática, porém, né, se eu quero calcular a velocidade terminal, eu utilizo essa mesma fórmula para mim. Eu isolo a velocidade terminal, aqui, ó, viscosidade cinemática está dividindo, vai passar para lá multiplicando, e o diâmetro da partícula está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, por isso que a fórmula da velocidade terminal vai ser Reynolds vezes viscosidade cinemática dividido pelo diâmetro da partícula. Professor, mas como é que eu vou achar o Reynolds? Veja, pessoal, esse Reynolds aqui que nós estamos calculando é Reynolds baseado no comportamento da partícula, né, se deslocando num fluido. É esse Reynolds que a gente está determinando. É diferente do Reynolds que a gente vai determinar agora, quando a gente entrar no capítulo 3, que a gente vai, por exemplo, determinar se o fluxo é turbulento ou se o fluxo é laminar dentro de uma tubulação, que é muito parecido do que nós vamos utilizar lá quando a gente for fazer fenômenos de transportes. Vocês vão precisar entender qual é o comportamento do fluido dentro da tubulação para que vocês entendam qual é o momento que vocês vão ter, né, do fluido dentro dessa tubulação
ou do fluido sobre um pilar de ponte, né? Ou do fluido ar sobre a asa do avião. Então, assim, Reynolds serve para definir qual é o tipo de escoamento, né? Por isso que quando na aula 4, se vocês assistirem, eu falo lá de Stokes, né? Então, lá a gente tem uma associação de Reynolds, né? Do cálculo de Reynolds com a forma com que o fluido, ou a forma com que a partícula se comporta em um meio fluido. Então, um fluxo laminar, né, é um Reynolds baixo, né, e um fluxo turbulento é um Reynolds alto. Tá? Então, vamos lá, meus amigos. O que eu quero que vocês, então, entendam que o Excel não é uma bengala, mas ele serve, sim, para que vocês possam, então, conferir, né, a base de cálculo. Bom, então, assim, aqui eu fiz esse primeiro exercício, né? Daí, quando agora eu postei o gabarito, ó, viu? Eu fiz o passo a passo, ó. Pela visão do gabarito, também está aqui o passo a passo, mesmo resultado, 414. Então, o que o exercício 2 ele fazia? Ó? Ele mudava a massa específica da partícula. Agora, o que está caindo do céu é uma esfera de cobre. Vamos lá? A esfericidade ela também influencia sobre o deslocamento. Tipo assim, uma folha cai diferente de uma gota. Tá? Então, volto de novo a dizer, nós não estamos levando em consideração que essas partículas vão ter outros formatos. A gente está considerando que todas elas vão ser esféricas. Tá? Se vocês lerem lá no material que o professor disponibilizou para vocês, quando a partícula não for esférica, muda o CDRE, que é o cálculo da maneira como o fluido exerce, né, uma força sobre a partícula, tá? Então, aqui o que aconteceu? Basicamente, só mudou a massa específica, porque agora é cobre, mas ele está caindo no ar igual. Ó. Olha só, aumentou a massa específica, o que aconteceu aqui? Ó? Aumentou a velocidade terminal. Como é que se calcula? Da mesma forma, pessoal. Ó, o 3, ó, o que eu fiz? Ó? A gente aumentou o diâmetro da partícula. Ó, passamos para 1000 micrômetros. Né? Não, diminuímos o tamanho da partícula. 1000 micrômetros equivale a 0,1 centímetros. Né? Então, aqui, né, aplicando ali, ó, só que aqui ele está foi equivalente a 0,1 centímetros, ou seja, 10 milímetros. Então, 1000 micrômetros é 10 milímetros. Só que ele cai dentro da água. Então, tem que usar a massa específica da água e a viscosidade cinemática da água. Aqui já está calculado. Ó. Vocês têm que prestar atenção nisso. Se está na viscosidade dinâmica, tem que transformar para cinemática. Se está na cinemática, não precisa transformar. Então, aqui, ó, quando a partícula se desloca dentro da água, é diferente. Isso aqui é a mesma coisa que acontece com as pessoas que fazem hidroginástica, né? Qual é a diferença de tu fazer o exercício dentro e fora da água? Qual é a diferença? A diferença é a massa específica do fluido. Quando tu faz fora da água, tu luta contra o ar, ou seja, ele oferece uma resistência bem menor. Né? O CDRE é bem menor. Dentro da água, tu tem o quê? Uma resistência maior. Automaticamente, isso vai te influenciar na velocidade terminal. Então, se tu deixar uma moeda cair no ar, ela vai chegar com uma velocidade em cima da mesa. Agora, a mesma moeda dentro da água vai chegar com uma velocidade menor. Tá? Depois aumentamos o tamanho da partícula. Professor, só uma dúvida, desculpa. Claro, pode falar. Ali a cinemática é quando a gente considera o meio, isso, desconto o meio. Não, a cinemática faz parte da fórmula. Tu tem que usar a viscosidade cinemática. Ah, tá. Sim. Ah, tá.
aqui, ó, tanto para te determinar a velocidade terminal, quanto para te determinar o coeficiente de correlação. E com esse coeficiente de correlação, tu obtém o número de Reynolds para te poder calcular a velocidade terminal, certo? Tudo certo, entendido, sim, sim, sim. Só que usa o rho ali, né? Para transformar antes. Se for dinâmica, tu tem que transformar em cinemática, daí tu precisa do rho, entendeu? Entendido. E, pessoal, ó, por que que é proposital que eu estou fazendo isso com vocês. Assim, pessoal, tá chegando o verão, tu quer ficar com a barriga durinha, tanquinho, tu quer ficar bonito para ir de sunga para a beira da praia. Se tu não fizer exercício, tu vai ficar bonitão pro verão? Não, né? Pô, por que que o professor deu exercício para vocês? Para você se exercitar. Então, aqui, por exemplo, ó, eu dei viscosidade dinâmica. O que tem que fazer? Tem que aplicar a fórmula para transformar dinâmica em cinemática. Então, para transformar de dinâmica para cinemática, tem que dividir a dinâmica pelo ρ. Daí tu encontra a viscosidade cinemática. Agora, se eu dei a viscosidade cinemática direto, tu precisa calcular? Ó, se eu dei direto, não precisa, porque já está dado, tá? Aqui pede para comparar, né, um resultado com o outro, então é aquilo. Quanto maior a massa específica, maior a velocidade terminal, quanto maior o diâmetro, maior a velocidade terminal, né? E obtenho o valor da velocidade terminal aqui, né? Né? Aqui, ó. Esse exercício, ó, a gente leva em o 6, eu falo o seguinte, ó. A partícula não é mais esférica. Ela tem uma esfericidade de 0,8. O que significa isso? Que eu não tenho uma esfera perfeita, né? Por exemplo, aqui eu tenho um celular. Se eu considerar que o meu celular é uma partícula, eu faço um cálculo de aproximação e ele vai me dizer, a esfericidade do celular é 0,3, ou seja, 30% parecido com uma esfera. Então, quando a gente trabalha com dados de esfericidade, a fórmula muda, porque o número de Reynolds vai ser um Reynolds S, e o CDRE não é mais ao quadrado. Então, a fórmula muda, mas é a mesma dinâmica, só vai ter que usar a fórmula diferente. Ah, professor, e como é que vai ser no dia da prova? Se tiver que usar a fórmula vai estar na questão. Certo? Claro, eu vou te botar as duas fórmulas. Eu vou te colocar essa fórmula que considera que a partícula não é esférica, ela não é 100% esférica, e vou te colocar a outra fórmula também aqui, ó, que é essa daqui. Ó. Essa daqui são para partículas esféricas. Essa daqui é para partícula não esférica. Então, quando ela não é esférica, tu tem que usar essa fórmula aqui, tá? E como é que tu calcula, né? Da mesma forma. Tem que botar as formulazinhas do caderno, usar a calculadora, fazer as conversões, tudo normalzinho, tudo certinho para que vocês, então, possam, obviamente, né, ter sucesso aí na realização das atividades, tá? Bueno, me digam aí, pessoal, alguma dúvida? Querem fazer algum exercício a mais? Já deu para ter uma boa noção, para vocês poderem dar uma estudadinha? Certo? Certo? Hello, pessoal. Deixa eu ver, Certo? acho. Certo, perfeito. Isso aí. Obviamente, tá, pessoal, que a esfericidade, ela ajuda muito, né? Ela ajuda muito na facilidade da determinação dos cálculos, né? Volto de novo a dizer.
quem vai ter uma velocidade maior? Quanto mais próximo ela for de uma esfera. Agora, se ela for que nem um celular, olha só, claro, vai depender. Se cair assim, tu vai ter uma velocidade maior, mas se cair assim, tu tem uma resistência maior, né? Então, só que assim, tu não vai conseguir fazer com que essa partícula caia assim, ela vai acabar girando no ar, né? Por que ela gira no ar? Por uma questão de resistência do ar e ela vai, né, acabar variando, e essa variação faz com que ela, entre aspas, né, resumidamente, tenda, tenda a se aproximar de uma esfera, né? Então, tudo, pessoal, no universo procura o caminho mais fácil, tá, pessoal? Sempre, né, tu vai procurar o caminho mais fácil. Por exemplo, qual é o caminho mais fácil de passar na disciplina? É estudar. Mas estudar é difícil. Então, não é o caminho mais fácil. Então, o cara tenta sempre o caminho mais fácil. Então, as partículas, a matéria, tudo gira em torno de facilitar a energia. Tá? Tudo é questão de o que me gasta menos energia, o que me torna, né, mais dinâmico para que eu atinja o resultado. Então, assim, em cima disso, né, todas as comparações, todos os modelos que a gente utilizar, eles vão estar buscando essa correlação, né? Então, assim, é muito mais fácil a gente modelar como se tudo fosse esferas. Por quê? Porque eu consigo prever o comportamento melhor, né? Porque uma esfera, ela é circular, então ela vai ter sempre... Mas aí, se eu já tiver um grão de arroz, já é diferente, né? E se eu já tiver um paralelepípedo, já é diferente. Mas, através da base do cálculo, eu vou querer comparar. Não, o paralelepípedo ele é 70% semelhante a uma esfera. E esse 0,7 vai ser o valor que eu vou utilizar lá na fórmula para que a gente consiga ter um resultado da velocidade. Porque qual é que é o meu objetivo? É saber qual é a velocidade da partícula, né? Da mesma forma que no carro, tu olha para o velocímetro e tu determina a velocidade do carro, eu preciso saber a velocidade da partícula. E por que eu preciso saber a velocidade da partícula? Eu sabendo a velocidade da partícula, eu consigo dimensionar o equipamento, né? Ou seja, eu consigo dimensionar qual que vai ter que ser a área do decantador, né? Qual que vai ser, né, o comprimento do ciclone, né? Qual que vai ser, né, a velocidade do ar para que eu consiga carregar aquela esfera de polietileno do ponto A até as injetoras que ficam lá no ponto B. Então, essa é a base de cálculo que eu vou ter que ter para que eu possa dimensionar, então, esses equipamentos. Professor, mas então quer dizer que eu fazendo só esses exercícios eu já vou saber dimensionar o equipamento? É claro que não, né? Mas tu já tem uma boa noção do que é necessário. Sim, né? Para te chegar no cálculo do equipamento, tu vai ter que te aprofundar um pouquinho mais, né? Daí foi aquilo que eu disse para vocês. Para passar na disciplina, utilizar o livro que o professor disponibilizou lá no Canvas é o suficiente. Mas para te tornar um excelente engenheiro químico, tu vai ter que estudar além. Né? Eu quero passar no concurso da Petrobras. Tu vai ter que te puxar, tu vai ter que estudar mais, né? Tu vai ter que te aplicar mais. Por quê? Porque tu sendo um engenheiro básico, tu não vai ser nunca avançado, né? Então, o avançado carece da tua dedicação, do teu estudo, né? Bom, bora lá então. Então,
O gabarito já foi postado e qualquer dúvida que vocês tiverem, contem comigo. Então, na aula passada, a gente solicitou para que os alunos então finalizassem a leitura da parte 2, né? E hoje, né, a gente vai falar que na próxima aula é aberto o relatório virtual. Então, assim, pessoal, vai fechar. Se tiverem duas atividades AP1 e duas atividades de AP1 valendo 0,1 pontos, quem fez ganhou ponto, tá? E esse relatório virtual que vale 0,8 pontos, tá? O que é esse relatório virtual? Ele literalmente ele reproduz uma prática para te caracterizar uma partícula, né? Por exemplo, qual é o diâmetro da partícula, qual é o tipo de distribuição, né, dessa partícula, ou seja, quantos por cento tem o diâmetro A, quantos por cento tem o diâmetro B. Por que a gente precisa saber tudo isso? Por exemplo, para a gente determinar a velocidade terminal e dimensionar os equipamentos que vão promover a separação da farinha com o diâmetro adequado da que não está com o diâmetro adequado, para que ela possa voltar para o moinho de novo e não entre no saco de farinha que tu vai comprar no mercado, né? Para separação, por exemplo, da brita que é utilizada, por exemplo, para te fazer concreto, né? Então, aqui vai ter um passo a passo, como se você estivesse no laboratório. Essa prática aqui, quando essa disciplina era presencial, a gente fazia com os alunos, né? Mas agora, como ela é categoria 17, então a gente continua fazendo a prática só de uma maneira virtual. Então, vocês vão pesar, vocês vão medir, vocês vão avaliar, tudo de uma maneira virtual. Eu vou colocar o passo a passo da prática e o passo a passo dos resultados. E daí vocês só vão ter que aplicar, né, o conhecimento de vocês para que vocês consigam chegar, então, nos resultados. Só que assim, ó, tem prazo, tá, pessoal? E esse relatório virtual tá aqui, ó, os prazos dele. Deixa eu já entrar aqui e mostrar para vocês, ó. Operações unitárias. Bora lá, aqui, ó. Ó, hoje, a nossa aula de hoje aqui, tá? E aqui está o relatório virtual. Então, tem até o dia 9 de setembro para finalizar. Então, assim, não comam mosca. O negócio é ligeiro, tá? Então, começa hoje e semana que vem já tem que entregar. Então, é a atividade, tá, que está já valendo. Então, semana que vem não haverá, né, esse momento aqui. Para quê? Para que vocês, então, possam estar fazendo e finalizando o relatório. Tá bom? Conforme o nosso calendário, né, pessoal? Ai, professor, eu estou perdida. Ai, como é que funciona as aulas? Pessoal, conhecendo a disciplina, está tudo certinho aqui, ó. Então, dia 2 a 9, relatório virtual. Dia 16, nós temos a aula normal. 23, aula normal. E a objetiva de AP1 está marcada entre o dia 22/9 e o dia 29/9. Aqui, ó, saiu... deixa eu já arrumar aqui, ó. Aqui saiu um errado, ó. Até semana que vem eu já vou finalizar o plano de aula, tá, pessoal? O plano de aula ainda não consegui finalizar, mas até semana que vem a gente finaliza e já vou disponibilizar para vocês aqui também, tá? Ó, então, a gente tem dia 9 finaliza, daí dia 16, dia 23. Daí, nessa semana do dia 23 aqui, ó, tá? A gente vai estar trabalhando junto e vocês, entre o dia 22 e o dia 29, vocês vão
que realizar a objetiva, tá? Então, como é que se faz essa objetiva? Muito simples, é só acessar lá e fazer. Só que quando acessar a objetiva, vocês têm 3 horas para fazer. Não dá para começar, parar e recomeçar de novo. Não. Entrou, 3 horas. Ah, perdeu. Não tem como dar stop. Então, se preparem bem, se concentrem, ó. Tal hora eu vou entrar para fazer, beleza? Entra e faz, entra e finaliza, tá? Não dá para vocês começarem e pararem. Mas isso aí, então, tem mais 2 semanas, tem mais 3 semanas. Na semana que vem é dia 9, depois tem o dia 16, daí na outra semana, daqui 1 a 2, daqui 3 semanas, então, vai ser a objetiva para fechamento, então, do primeiro trimestre da nossa disciplina, tá? Então, o último capítulo que vai estar caindo nessa objetiva vai ser o que a gente vai iniciar agora, tá? Então, assim, esse material, tá, está como leitura complementar aí na página 29 do Cremasco, tá? E também, obviamente, no nosso livro da disciplina que está lá. Pessoal, todo mundo conseguiu acessar o livro, sim ou não? Sim. Estão tendo alguma dificuldade? Está tudo certinho? Sim ou não? Daí, meu povo, sim ou não? Vamos lá. Eita, rapaz, vamos ver quem é que está na turma aí. Eu estou na área, já estou voltando, professor. E beleza, tá. E tu conseguiu acessar o livro, guria? Positivo. Positivo. Você é acostumado a trabalhar com rádio, né? Isso aí. Thales, Alexandra, Andréia, o Andrei já falou, né? Alessandra, Jaqueline. Positivo, isso aí. Show de bola. Então tá. Então vamos lá. Bom, conforme, né, nós havíamos falado, então a nossa primeira aula foi com relação à caracterização das partículas sólidas, né? Depois, a gente evoluiu para compreender, né, de que maneira essas partículas, não só sólidas, mas também, né, na forma de um fluido esférico dentro de um outro fluido, o ar, por exemplo, qual é o tipo de comportamento que ela tem, né, muito baseado na velocidade terminal. E com base nessas características das partículas, ou com base nessa caracterização, né, da matéria, nós começamos a visualizar de que maneira que eu vou aplicar operações que promovam, então, a purificação, a separação, né, desses materiais. Então, a gente vai precisar, antes de falar mais sobre equipamento, compreender que os fluidos, tá, eles precisam ser conduzidos, né? E essa condução, a forma como se aplica o fluido na engenharia química, ela se faz por meio do uso, então, de tubulações. Claro, quando a gente olha para uma indústria complexa, como a indústria do petróleo, a indústria petroquímica, nós enxergamos um emaranhado de tubulações. E isso é meio que proporcional. Mas por que isso, pessoal? Porque a gente precisa, como tu tem um processo muito complexo, né, um processo de alto valor agregado, tu precisa ter um investimento para facilitação, né, da encurtamento das distâncias
e proporcionar com que os ativos fiquem próximos um do outro, né? Que nem a gente fala aí da indústria do próprio petróleo, né? Então, tu tem que trazer o petróleo, daí tu separa os derivados do petróleo. Mas, ao separar os derivados do petróleo, para que essa indústria seja viável, tu tem que trazer as distribuidoras de combustível, né? Tu tem que trazer aquelas empresas que vão utilizar os derivados do petróleo como lubrificante, né? Como combustível para a indústria, tu tem que acabar trazendo esses players para próximo, né? Para quê? Para que tu, de alguma forma, consiga viabilizar esse grande negócio. Então, e como é que tu faz, então, para transitar de uma substância do ponto A até o ponto B? Tu utiliza, então, tubulações. E essas tubulações, elas normalmente vão ser utilizadas para conduzir fluidos líquidos e gasosos. Mas não quer dizer que as partículas sólidas também, né, não possam ser conduzidas em tubulações. Tá? Elas também podem. Por exemplo, quando tu vai fazer a moagem de um material, tu moe ele, né, e tu conduz o material do ponto A até o ponto B, que é o moinho, por dentro de um tubo. Ele cai no moinho, ele vai ser moído, e do moinho para o ciclone, e do ciclone para a caixa de manga, ele vai ir, né, também carregado por dentro de tubulações, e, obviamente, vai acabar acessando também equipamentos. Né? Então, é importante que vocês compreendam que as tubulações industriais, então, vão ser os meios por onde as substâncias vão ser transportadas. Além disso tudo, as tubulações também elas nos trazem uma segurança, né? Porque é uma maneira segura de tu trazer a substância do ponto A até o ponto B. Claro, desde que a tubulação esteja intacta. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, em Canoas, que é onde a gente está, eu estou, né? E onde está a Ubra, Canoas é um polo, tá? É um polo de petróleo, ou seja, tem uma refinaria que recebe petróleo e faz, né, a transformação desse petróleo nos seus derivados. Então, para que seja viável o refino do petróleo em Canoas, eles tiveram que fazer com que o petróleo viesse por meio de uma tubulação. Então, o petróleo, para chegar aqui em Canoas, ele percorre por dentro de tubulação, tá? Ele percorre aproximadamente 130 quilômetros. Então, ele sai lá de Tramandaí, onde tem o terminal marítimo, né? E vem, passa por Osório, passa por vários municípios e chega aqui em Canoas. Não deve e não é de forma diferente em outras regiões, tá? Por quê? Volto de novo a dizer, é uma maneira... Imagina se nós não tivéssemos essa tubulação. Ia ter que vir caminhão cheio de petróleo, né, do porto até aqui. Olha só o volume de caminhões rodando nas rodovias com um produto perigoso, aumentando a probabilidade, né, e os riscos, né, de acidentes e perda desse material. Bom, então ficou clara a importância da tubulação. Ficou claro para que serve tubulação. Então, com base nisso, você tem que entender que existem vários tipos de tubulação. Em casa, a gente tem tubulação. Onde é que a gente comumente trabalha com tubulação em casa, pessoal? Deem um exemplo para mim. Abram o áudio aí e falem. Repete a pergunta de novo, senhor. Qual é o tipo de tubulação que a gente tem em casa, que a gente utiliza em casa? Água, esgoto. Água, esgoto, né? E qual é o material da tubulação de água, vocês sabem? Material de PVC, né? PVC, exatamente. Então,
Normalmente as tubulações elas são classificadas como metálicas e não metálicas. Tá? As metálicas vai ser ferroso, né? Daí vai do aço carbono, né? Vários tipos. Antigamente era muito comum, que não se tinha, né, a diversidade de materiais que a gente tem hoje, mas, por exemplo, aqui em Canoas ainda existem alguns bairros que a tubulação de água é de ferro, ainda. Tá? Em cidades mais antigas, né, se tinha tubulação de ferro. Claro, isso está sendo substituído, né? Por quê? Ele vai sofrendo oxidação com o tempo, né? Vai obstruindo a tubulação por conta desse processo corrosivo. Mas sim, tubulações ferrosas são muito utilizadas. Por exemplo, para ácido sulfúrico concentrado, a tubulação é de ferro. Né? Também vamos ter os não ferrosos, como tubulações específicas, né? Tubulação de chumbo, de titânio. Daí, quando que a gente utiliza esse tipo de tubulação de cobre, por exemplo, trocadores de calor, alumínio, trocadores de calor, né? E os não metálicos. Comumente, os plásticos que dominam, né, muito, muito, muito. O PVC é o mais comum, mas também nós temos tubulações de cimento, né, de concreto, né, tubulações de vidro. Né? Então, assim, na Oxiteno, aqui no polo petroquímico, tem uma planta ali que eles fazem a concentração de ácido, né, que daí, como o ácido é diluído, ele é muito corrosivo. Então, toda a tubulação ela é de vidro. Então, é show, tu enxerga, né, a destilação do ácido ali, toda numa tubulação de vidro. Né? Cerâmica, né, borracha. Então, tem vários tipos aí, né, de tubulações. Tá? Bom, como é que tu vai selecionar? Qual é a escolha que eu vou fazer? Bom, esta é uma das missões dos engenheiros, tá, pessoal? Então, assim, a seleção ela é crucial. Obviamente que tu vai ter que avaliar o que tu vai querer carregar ali dentro. Né? Então, assim, o custo, ele obviamente, ele é diferente conforme o tipo, né, de tubulação, né? Mas sempre tu tem que buscar o quê? Compreender qual é o tipo de material que tu vai estar, obviamente, passando dentro dessa tubulação. Ele precisa, né, que a tubulação seja resistente à corrosão. Outra coisa, o fluido dentro dessa tubulação ele está sob pressão ou não. Ele trabalha com pressão atmosférica ou ele trabalha com uma pressão acima da atmosférica, certo? Com base nessas observações, tu vai, então, definir. Só para vocês terem noção, ó, se eu uso uma tubulação comum de ferro fundido, um custo relativo, o que significa isso? Vamos supor, tá? Que eu vou olhar o preço. Quanto que é uma barra de ferro? Normalmente as barras de ferro elas são padrões, elas têm padrão de diâmetro e elas têm padrão de comprimento, 6 metros, por exemplo, 3 metros. Então, com base nesse tamanho padrão de tubulação, vamos supor que o ferro fundido seja R$ 10. Então, R$ 10 equivale a 0,95. Então, a mesma tubulação em aço inox, 316, vale 15, ele faz uma regra de 3. Se R$ 10 é 0,95, 15 é X. Então, tu tem noção de que, por exemplo, metal monel, isso aqui é muito utilizado em plantas extremamente corrosivas. Olha só, o custo relativo é 31,8, ou seja, é quase 32 vezes mais cara que uma tubulação mais comum de ferro fundido. Tá? Então, aqui tem vários exemplos. Né? Titânio é mais caro ainda. Tá? Então, quando escolher determinada tubulação? Tudo vai depender do que tu vai passar dentro dela. Tá? Bom, para que a tubulação seja resistente, a espessura é algo, né, que a gente vai precisar, então, determinar.
Tem duas formas de nós obter a espessura de um tubo. É um cálculo mais simplificado, tá? Mas também, se a gente tiver um pouco mais de informações a respeito, né, da tubulação, a gente consegue ser mais preciso na obtenção do cálculo. Então, por exemplo, pessoal, nós como engenheiros químicos, né, nós somos uns dos únicos engenheiros que projetam vaso de pressão, tá? E não só vaso de pressão, mas também tubulações de pressão. Tá? Então, por exemplo, o professor engenheiro químico faz inspeção de caldeira que trabalha com 15 quilos de pressão, 42 quilos de pressão, 102 quilos de pressão. Obviamente que essas caldeiras de alta pressão, né, elas exigem paredes, espessuras de tubulação maior, para poder aguentar, né, a força desse material dentro dessa tubulação. Então, com base nisso, a gente precisa saber aplicar o cálculo para determinar a espessura da parede, da tubulação, espessura da parede do reator, e tudo isso, então, é parte, né, da nossa base como expertise, como profissionais da área. Tá? Bom, então, uma vez determinado, né, a espessura dessa tubulação, tá, a gente vai ter que encontrar o que tem disponível no mercado. Então, vamos supor que na tua base de cálculo, tu define que a espessura da tubulação é 2 milímetros. Só que no mercado tem uma tubulação de 1,5 milímetro e uma de 3 milímetros. Qual que tu vai comprar? Ó, tu fez o cálculo da espessura deu 2 milímetros. E daí tu vai comprar essa tubulação no mercado. Tu tem tubulação ou com espessura de 1 comprar, pessoal. A de 1,5 ou a de 3 milímetros? E vamos lá, galera. Tá quase terminando nossa aula aí. Ô, Andrei, tu que tá aí com o vídeo aberto. A gente calculou e dimensionou. Ó, o diâmetro da tubulação... O diâmetro não, A minha tá travando aqui de vez em quando. Tá travando. Aqui, pessoal. Tubulação. A minha Sabe que era só Hã? Pergunta de novo, senhor, que tá travando. Ó, comprar tubulação, tá? Então, ó, tá vendo que tem vários tipos, ó. E essas tubulações, obviamente, se é uma tubulação de esgoto, ela tem uma espessura. Se é uma tubulação de água, ela tem outra espessura. Então, tu realizar o cálculo conforme a pressão de trabalho da tua tubulação, tu definiu pelo cálculo que a espessura da tua tubulação é 2 milímetros, certo? Só que para te comprar, só tem tubulação de 1,5 milímetro ou de 3. Qual das duas tu vai comprar? A de 1,5 ou a de 3? A de 3? A de 3, com certeza. Mas por que a de 3 e não a de 1,5? Sei lá, margem de erro. 1,5 abaixo do que o cálculo deu. Isso, não pode comprar abaixo do que o cálculo deu. Então, como no cálculo deu 2, então tu tem que achar mais próximo de 2. Então, Ô, pessoal, professor, meu pode colega falar. está dizendo aqui que dá para comprar de a espessura menor, que é mais barato. Pois é, mas daí, se ele fizer isso, tu tá abaixo do que tu dimensionou. Então, tu pode ter problema de ruptura de tubulação, entendeu? Certo? Então, isso é que nem bomba. Daqui a pouco, a gente vai dimensionar a bomba também. E daí vocês vão chegar na seguinte conclusão. É melhor para cálculo. Professor. Hã?
É melhor a prevenção. Exatamente. Então, tu sempre tem que jogar para mais se tu Ei, calculou. Esse exemplo aí é no caso de tubulações de casa, né? Porque se é indústria, em indústria tu consegue uma bomba e aumentar a pressão, aumentar a vazão. Não, também não. Todo equipamento ele tem uma faixa de trabalho, tá, pessoal? Indústria ou residência, tá? Então, indiferente. Claro, residencialmente a gente tem uma condição mais estável. Na indústria, tu vai ter uma variação maior digamos assim, de variáveis, né? Mas, sim, tudo passa por um dimensionamento, tá? Bom, sempre é importante, tá, a gente, quando dimensionar a tubulação, a gente definir pela área da tubulação a velocidade ideal. Se nós tivermos fluido em alta velocidade dentro da tubulação, essa tubulação ela vibra e ela faz barulho, tá? Então, a gente sempre tem que proporcionar, tá, condições para reduzir a velocidade. Por isso, você já deve ter visto tubulação de vapor. Aqui, ó. Elas têm curvas. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Você já deve ter visto tubulações de vapor, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Curva. Isso é bem longo. Não é estilo serpentina que tu quer procurar, senhor? Não. Não é a lira, senhor? Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo aqui. Vou botar, então, de diferente. Baixo. Aqui tem várias. Aqui. Não apareceu nenhuma aqui que eu queria, tá? Mas essa aqui está mais próxima. Quando tu está numa estrada, por exemplo, tu vê tubulações, né, principalmente de vapor, e daí tu vê que ela está vindo reto, e daí daqui a pouco ela tem uma curva assim, né? Qual é o objetivo dessas curvas que tem? Realmente reduzir a velocidade, tá? Então, isso é muito comum assim, ó, por exemplo, aqui, ó, são curvas que tu vem, por que ela não vem o tempo todo reto? Proporcionalmente, tu faz isso para reduzir a velocidade, principalmente quando tu tem situações que tu está conduzindo substâncias gasosas, né? Então, é muito importante essas curvas para reduzir a velocidade e automaticamente, né, eliminar esse problema aí da vibração. Ó. Então, ó, que é essa fala que o professor está apresentando aqui para vocês. Tá? Então, como é que se determina a velocidade de um fluido? Tu tem a vazão, tu tem a área,
vazão dividido pela área, tu encontra a velocidade, tá? Então, aqui está uma indicação de velocidade conforme o tipo de fluido. Água, por exemplo, em cidades, tu não vai passar de 2 metros por segundo. Então, tu tem a vazão da bomba, tu tem o diâmetro da tubulação, tu consegue, né, determinar qual vai ser a velocidade. Se a velocidade está muito alta, o que tu tem que fazer? Ou diminui a bomba, ou diminui, ou aumenta o diâmetro da tubulação. Como a velocidade é diretamente proporcional à área, tá? Então, quanto maior for a vazão, maior vai ser a velocidade, né? Agora, se eu aumento a área, eu consigo manter a velocidade tendo uma vazão igual, tá? Então, é aqueles cálculos de engenharia que a gente vai fazer. Daí aqui tem vários tipos de fluidos, né? E cada um com sua velocidade respectiva, ó. Ar comprimido, velocidades maiores, vapor também vai ter, deixa eu ver. Vapor, ó, vapor até 2 quilos, né? De 2 a 10 e assim por diante. Bom, o que vai ficar? Terminando nosso tempo. O que ficou para vocês? Tá, pessoal? É muita informação e assim, ó, esse assunto ele carece um empenho de vocês em casa. Então, assim, o professor está deixando para vocês um material muito rico, que são 4 apostilas, tá? Tem uma aqui muito rica de materiais de PVC, que é muito comum. Então, muitas vezes tu vai fazer um projeto de uma estação de tratamento de efluentes, então vai utilizar PVC. Tem um material um pouquinho mais complexo, que é esse base da aula, que é esse material, né, que vai trazer cálculo de espessura, vai trazer algumas particularidades com relação à resistência química, à resistência, né, com relação à corrosividade, tá? E também tem um outro material sobre projetos de tubulação, tá? E outro de desenhos de tubulação. Então, tem alguns padrões, obviamente, que tudo segue normativas, tá? Mas aqui tem um bom norte para que vocês entendam qual é a complexidade desse assunto e possam, né, entender, pô, essa área é uma área que me interessa, e possam se especializar para que vocês possam, então, estar atuando aí com tubulações, tá? Bom, toda a dinâmica do escoamento, ela passa, então, por um balanço de massa e um balanço de momento, tá? Isso aí tudo a gente vai ver, então, né, nesse capítulo 3, falando do tipo de regime, né, e da questão da geometria dessas tubulações. Tudo isso vai, então, estar envolvido. E aqui fica, então, um videozinho para que vocês possam ir acessar em casa, um vídeo do YouTube, que mostra o que acontece conforme a velocidade que nós tivermos do fluido dentro da tubulação. Então, aqui eu tenho um fluxo laminar, aqui um fluxo turbulento, então tudo isso aí fica aí para vocês darem uma olhada em casa. Certo, pessoal? Então, o que fica de tema de casa? Leitura, tá? Daquele material, início da leitura do capítulo 3, e o relatório virtual, que deve ser entregue até semana que vem, até o dia 9. Tá, meus amigos? Bom, alguma dúvida? Podemos encerrar por aqui. Feito, meus amigos. Tchau, tchau. É o do 011. Tchau, tchau. Vou parar a gravação aqui.